Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Arquivisa 3D, o meu nome é Alisson. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí algumas dicas, um tutorial básico talvez, sobre como que vocês podem estar colocando a vegetação, como que vocês podem estar utilizando as ferramentas aí do Lumion para estar aplicando vegetação na tua cena, no teu projeto. Beleza, pessoal? Partindo do básico então, a gente tem o primeiro ponto, seria essa opção aqui, ó, colocação única. E esse modo, ele tem alguns benefícios no sentido de aleatoriedade. Então, quando a gente tem um primeiro clique, aplica o primeiro objeto, ele vai, a partir do segundo objeto, mudar a questão da rotação e também do tamanho desse objeto, conforme a gente pode estar percebendo aqui. E então, dependendo do tamanho da tua cena, da quantidade de vegetação que tu vai estar aplicando, esse modo ele pode estar sendo útil e pode estar sendo suficiente aí para ti, beleza? O próximo modo seria o colocação em massa. Ele é muito interessante para caso você queira fazer alguma composição, em algum jardim. Por exemplo, aqui eu tenho esse bloquinho da grama preta, ó. Eu posso estar pegando ela e criando um caminho. E assim como as outras ferramentas de caminho aqui dentro do Lumion, se eu pressionar Ctrl, eu posso estar seguindo esse caminho aqui, ó, tá? E aplicando, no caso, essa vegetação onde eu achar necessário. Aqui vocês viram que ele colocou bem poucos blocos, mas aqui a gente pode estar aumentando aí até o ponto que vocês acham interessante. Eu vou dar um concluído aqui porque eu vou fazer isso com uma árvore também. Vou pegar um bloco aqui, esse aqui por exemplo, e aqui eu vou estar colocando então daqui até aqui, certo? Aqui a gente percebe que a gente tem então alguns parâmetros que a gente pode estar mexendo, pessoal. Aqui, se a gente perceber, ó, esse bloco ele ficou basicamente na mesma rotação, tá? E parece que também num tamanho bem aproximado, Então, se a gente, por exemplo, criar uma visualização nesse ponto aqui, ó, ficaria essa questão da repetição nesse bloco. Ou seja, não ficaria interessante, Então, para isso, a gente poderia vir aqui na direção aleatória, ó, e aí alguns blocos vão girar para a esquerda, outros vão girar para a direita, Aqui também a gente pode estar mexendo na questão desse espaçamento, entre esses blocos, tá? Aqui também existe um offset entre a linha central desse caminho, E dependendo aí, você pode estar usando isso daqui também para reforçar a questão da aleatoriedade dessa vegetação. E agora, ao concluir então esse comando, caso você considere que ainda não está aleatório o que chega, você ainda poderia, por exemplo, vir aqui, ó, selecionar todas elas. E aqui então a gente tem algumas opções que eu considero um tanto quanto ocultas aqui dentro do Lumion. E a gente poderia, por exemplo, randomizar a posição, randomizar a rotação e randomizar o tamanho, tá? Geralmente eu não uso randomizar a posição, tá? Eu vou estar mostrando para vocês por quê. Porque ele tiraria, por exemplo, do meu caminho. Tá? Eu vou estar desfazendo esse movimento aqui. Então, o posição geralmente eu não costumo usar, tá? Mas vocês podem estar usando aqui, ó, o randomizar rotação. Vocês podem estar fazendo aí da maneira que fique melhor. E também o randomizar tamanho. Voltando aqui para a opção colocar, a gente também vai ter essa terceira opção aqui, que é colocar em aglomerado. Olha só. Seria essa opção aqui, ó. É bem interessante também, para alguns casos. E também a gente tem essa outra opção aqui, que seria para um desenho um pouco mais rápido, tá? Que é a colocação de pintura. Nesse caso aqui libera ali uma janelinha de densidade, no sentido de que se eu deixar a densidade cheia, ele vai preencher, aqui ó, deixa eu aproximar, com uma densidade, como o próprio nome diz, muito grande de árvores, tá? Se eu diminuir aqui, por exemplo, na metade, ó, um pouquinho menos da metade, reparem que ele não está colocando, não está preenchendo tanto assim, ó. Assim como se eu deixar quase no mínimo, ele vai colocar bem pouquinhas árvores. Então, isso aqui seria um modo de colocação bem mais rápido, tá? Então, se a gente, por exemplo, agora clicar aqui no apagar objeto selecionado, a gente também vai poder pintar no sentido de estar apagando, essa colocação que a gente fez. O detalhe é, se eu selecionar agora aqui, por exemplo, um outro bloco, ó, e vier aqui para apagar, ele não vai apagar, tá? Porque ele só apaga o objeto selecionado. E no caso, eu acredito que seria esse segundo aqui, ó. Exatamente. Aqui também eu vou mostrar uma situação para vocês, usando aquela abinha de ferramentas que eu considero ocultas. Por exemplo, digamos que eu estou aplicando aqui, ó, com o modo pintura,
tá? Eu vou até colocar aqui uma densidade um pouco maior. E estou colocando aqui, por exemplo, ó, esse bloco com essa árvore. E eu fiz uma composição aqui, ó, em um plano, certo? E aí depois, digamos que eu vou ter, colocar uma topografia aqui, ó, tá? E eu quero estar colocando todos esses blocos que eu coloquei naquele plano do Lumion, eu quero que eles fiquem exatamente posicionados aqui em cima conforme a minha topografia, tá? Por exemplo, aqui eu poderia vir, seleciono todos eles, tá? Eu vou até mover eles aqui mais para essa parte que a topografia está mais irregular, tá? Eu vou usar aqui essa ferramenta do movimento horizontal, ó, para mover para cá, ó, nesse ponto aqui que eu considero que a minha topografia está mais acidentada, né? Está mais irregular. E aí eu vou estar levantando todos esses blocos acima dessa topografia. Beleza, levantei aqui como vocês podem ver. E agora então eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui, ó, coloque na paisagem. Todos os blocos foram colocados conforme o modelo que eu tinha aqui, certo, pessoal? Uma outra opção que talvez vocês podem estar querendo utilizar, mas nesse caso aqui não seria aplicável, né? Digamos que eu queira que todos esses blocos eles fiquem como se fosse de pé, considerando essa inclinação aqui do terreno. Eu poderia, por exemplo, pegar eles, selecionar, e também tem essa outra opção aqui, ó, alinhar com o terreno. E aí se a gente se aproxima aqui, ó, né? A gente percebe que essas árvores, elas inclinaram conforme o meu terreno. Porém, a gente sabe que a árvore ela acaba crescendo, né, para cima, então não seria aplicado nesse caso. Mas aqui, por exemplo, se eu tivesse um veículo, né, dentro do Lumion aqui, ó, digamos que seja esse aqui, deixa eu colocar no modo de colocação única, vou pegar um sedã para ficar melhor. Aí eu vou estar girando ele para cá, tá? Nesse caso aqui, talvez eu quisesse, né, que ele ficasse alinhado com o terreno. Daí, no caso, eu viria aqui, alinhar com o terreno, e ele vai fazer isso aí bem certinho. Claro que essa função aqui eu também poderia estar utilizando, eu vou dar um voltar aqui, ó, para mostrar para vocês. Quando eu vou mover esse bloco, para fazer esse alinhamento, eu também poderia estar clicando a tecla F, ó, durante o mover, tá? Então, dessa forma que eu também poderia estar posicionando ele com uma certa facilidade. Aqui ainda nessa janelinha, né, dessas ferramentas ocultas, a gente tem o modo de substituir seleção, que é uma ferramenta que eu já mostrei em um vídeo anterior. Inclusive eu percebi que o pessoal gostou bastante desse vídeo, que seria uma maneira de tu configurar a tua iluminação do teu projeto utilizando essa ferramenta aqui. Dessa forma, no caso, tu conseguiria estar trocando os blocos da luz, visualizando qual é o tipo de cone de cada bloco que o Lumion tem, né, das iluminações ali. Aqui, por exemplo, tu poderia selecionar todos esses blocos aqui, substituir seleção, e aí tu pode substituir por um outro bloco aqui, por exemplo, ó, né? Poderia estar trocando para qualquer outro tipo de bloco através dessa função. E também, caso tu queira estar selecionando esse determinado bloco aqui na biblioteca aqui do Lumion, encontrando ele dentro da biblioteca, poderia também estar utilizando essa opção aqui, e ele vai lá e busca o determinado bloco para ti. Por fim, tem uma opção aqui que tu consegue estar selecionando todos os objetos idênticos, tá? Por exemplo, aqui eu estou com esse aqui selecionado, e eu vou pedir para o Lumion me selecionar todos os objetos idênticos, tá? Digamos que tu tem aqui, por exemplo, uma vegetação aplicada nessa topografia, só que tu não tem apenas um modelo, que tu tem, por exemplo, uma variação de 5 modelos diferentes, mas um desses modelos tu quer trocar por um outro modelo, um sexto modelo, por exemplo. E aí, nesse caso, tu poderia clicar nesse modelo específico que tu gostaria de trocar, selecionar todos os objetos idênticos a ele. Aqui, no caso, vão ser todos idênticos porque eu só tenho um modelo aplicado. E aí, tu poderia, então, com todos os objetos idênticos selecionados, né, tu poderia vir aqui também substituir essa seleção. Aqui ao lado a gente tem a opção de selecionar todos da mesma categoria. O que seria categoria? Categoria natureza. Então todos os blocos de natureza que eu tiver aplicado aqui, se eu clicar aqui, ele vai selecionar todos esses. Mas essa eu acabo considerando um pouco menos útil do que essa outra do objeto idêntico. É válido mostrar também para vocês que a gente tem essa outra aqui, por exemplo, que seria o contrário do que eu fiz antes, né? Se a gente quisesse, por exemplo, alinhar a altura de todos esses blocos de vegetação, ó, ele coloca tudo como se fosse no mesmo plano. E aqui também a gente tem a questão do alinhar o tamanho, caso tu precise, né, que essa vegetação mantenha um certo padrão de altura.
Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje seria isso, basicamente, quais seriam os modos de aplicação aqui que a gente tem, tanto aqui na parte do modo colocar, que eu mostrei para vocês as funções que a gente tem aqui, quanto aqui nessa abinha que eu considero um tanto quanto oculta, que a gente tem no Lumion com diversas ferramentas muito interessantes. Beleza? Então, pessoal, se esse vídeo foi útil para ti, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, deixa um curtir no vídeo, ativa o sininho das notificações, assim o YouTube ele vai estar te notificando todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo aqui no canal, e esse próximo vídeo talvez ele esteja te ajudando mais uma vez, e eu te agradeço então por ter acompanhado esse vídeo até aqui, a gente se vê no próximo e valeu! Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated.